violência sexual, desde quando o mundo é mundo, ela existe. A gente, inclusive, tem registros na Bíblia sobre abuso sexual, estupro dentro da família. Sempre existiu. Agora, a gente sabe que nos últimos tempos o amor ia se esfriar e tudo quanto é paixões carnais do coração, elas vão crescer muito mais. No que se refere a, assim, esse tema está mais em voga, as redes sociais deram uma visibilidade a mais. Né? E isso é muito positivo, essa visibilidade. Os casos crescem por causa de denúncias, e eu também acredito que eles crescem mesmo. Só para você ter ideia, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que é uma grande referência em pesquisas sobre a violência no país, todas as violências, a estimativa deles é que, saiu agora, julho desse ano, de mais de 880 mil vítimas de violência sexual no nosso país por ano. E a maioria maciça é criança e adolescente. Meu Deus. Ok? Tá lá, nessa grande referência de pesquisa. Então, os números, eles são exorbitantes. A aparição do assunto ainda é muito pequena em relação à realidade. É muito pequena. Entende? Então, são muitas vítimas. Se você tiver... Eu já fiz, assim, vários testes, tá? Em palestras, em seminários e workshops que eu dou. Quando eu tá no grupo, eu falo, quem quiser levantar, levanta a mão. Quem não quiser, não levanta. Mas, principalmente, tá um grupo de mulher, que eu faço muito congresso de mulher. Levanta a mão aqui quem foi abusada. De cada 10, 8 levanta. Nossa. É impressionante. Toda mulher conhece uma mulher que foi abusada. Nossa. E muitas vezes ela é a primeira. Nossa. Fora outras que ela conhece. Então é uma violência que ela está acima de todos os outros números. Mas é a menos falada ainda. Embora agora a gente está dando uma visibilidade a mais, a gente está percebendo, falando, mas ainda de maneira bem tímida. Ainda eu acho tímida. Isso era para ser muito mais forte, Karina. E se fala com timidez por quê? Pela vergonha, você acha que as pessoas sentem, por conta delas detectarem às vezes mais tarde, ou por não terem provas? Às vezes se passou tanto tempo que elas não adquiriram uma prova concreta e sempre o outro lado vai desmentir aquilo e falar que ela está inventando ou que a criança não foi nada daquilo. O que você entende? O porquê desse silêncio? Eu não vou nem te falar o que eu entendo, eu vou te falar o que os pesquisadores nacionais e internacionais afirmam categoricamente. A violência sexual é a mais silenciosa que existe. Por quê? Porque normalmente ela acontece dentro da família, na maioria das vezes. Na maioria das vezes são pais, padrastos, tios, avós, irmãos mais velhos. E aí... como esse agressor é alguém do círculo familiar, denunciar é um grande desafio. Sim. Por exemplo, essa semana chegou um caso para mim. O filho dela, de 13 anos, penetrou a filha dela de 5 anos. Leliane, o que é que eu faço nessa situação? Tá entendendo? Meu Deus! E o número de adolescentes abusadores só crescem também. Eu recebo vários casos. Entende? Então, assim, a gente... Aí, como é que fica para essa mãe? Eu tenho aqui outro caso. Aqui, eu fiz uma dinâmica, apresentei numa live, a mãe assistiu a live e descobriu que o pai dela estava abusando a filha dela. E ela falou, Leliane, eu denuncio ou não denuncio? E ela ainda mandou o vídeo para mim. Eu falei, com certeza. Ela tinha uma prova. Tinha prova. Entendeu? Porque ela percebeu e depois o marido pegou uma situação e gravou. Leliane, eu não sei se eu denuncio porque minha mãe é cardíaca. Se minha mãe morrer, se meu pai for preso... Então, você percebe que a violência sexual, como ali é mais intrafamiliar, envolve muitas questões que impedem as pessoas denunciarem quando acreditam, mas o pior é que descredibilizam a vítima. Exatamente. A palavra da criança não é credibilizada. Isso aí. Não, você não confundiu? Será se foi isso mesmo? Não, será se não foi um carinho e você tá achando que ele tocou, ela tocou assim? Nossa, mas seu tio gosta muito de você, sua mãe, sua tia, sua Dinda, seu pai. Não, jamais faria isso. E aí há um pacto de silêncio na sociedade em relação à violência sexual. E a gente já veio, já vieram aqui pastores e pastoras
que passaram exatamente por isso que você está falando e que silenciaram, ou que o pai abusou e a mãe não ficou nesse meio do caminho sem saber o que fazer. Sim. E que hoje se arrependem de não ter protegido e dado ouvidos, né, para a criança. Sim. E isso é tão complicado porque, e principalmente também dentro da igreja, onde há aquela resistência em se desfazer o núcleo familiar, e quando isso acontece, o julgamento que vem, né, das pessoas, daqueles... como que você enxerga isso também dentro da igreja? Na igreja, e igreja e outras instituições religiosas, Sim. tem outro agravante, o tal do vamos abafar para não manchar o evangelho. Eu já atendi N casos assim também. Além dessa questão da família, também tem essa questão mais forte ainda, é manchar o evangelho. E eu já bati de frente com muitos mesmo, não, mas a gente tem que investigar. Eu falei, não, o papel da igreja não é investigar, o papel da igreja é não encobrir as transgressões ou a suspeita delas. Então vamos denunciar. Toda igreja precisa denunciar a suspeita de abuso. E isso não mancha o evangelho. Não é eu vou... Manchado foi o futuro dessa vítima. Sim. Quem está ali, quem é o agressor, é o que está errado, é o agressor, não é a vítima. A não denúncia só prejudica mais a vítima e protege o abusador. E aí eu sempre falo para os líderes, a igreja precisa ser mais atuante, porque nós fomos chamados para a salvação. E aí, se nós não falarmos sobre essas temáticas, nós vamos estar realmente negando uma parte importante. Sabe por quê, Karina? Um dia eu estava atendendo uma criança no consultório, filhas de pastores, e ela falou assim, eu acho que Deus não existe no consultório. Eu falei, por que você acha isso? Como é que Deus vê a filha dele, uma criança, sendo abusada e não faz nada? E aí eu fiz intervenções dentro da psicologia e tudo mais, e orientei os pais, enfim, aquela criança foi bem tratada, enfim. Porém, as marcas ficam. E qual é a mensagem que eu passo para a igreja? Muitas pessoas têm sua fé abalada por causa do abuso, mas principalmente por causa da reação da família e da igreja. Então a igreja tem que levantar essa temática, porque ela tem tudo a ver com a salvação. Sexualidade tem tudo a ver com a salvação. Tudo a ver. E nós precisamos, além de denunciar os casos de suspeita, e andar a terceira e quarta milha, que é a nossa obrigação, levantar o termo e o tema educação sexual, emocional e prevenção ao abuso sexual dentro da igreja, levantar a EZEPAS dentro da igreja, porque a igreja, Karina, é uma das instituições, ou talvez a mais poderosa nessa terra, no que se refere à proteção da infância e adolescência. Por quê? Porque a igreja, depois da escola, depois da família e também vem a escola, a igreja ela tem uma relação afetuosa com a criança e com os pais, o que a escola não tem. Então, defendo sempre educação sexual na família, na igreja, na escola e em outros lugares. Mas essas três instituições têm um poder enorme. E a igreja tem uma relação muito próxima com a família. Você imagina o poder da influência, a igreja levantando essa temática? Nossa, pois é. Alinhada aos princípios ainda. É uma coisa assim grandiosa. É muito raro de ver. Muito raro, quase não se fala mesmo. Não. Tem inúmeros congressos de infância, de capacitação dos líderes do Ministério Infantil, e esse tema não é falado. Fica um buraco. Aí a criança falava, meus pais ensinam que Deus é amor, que Ele nos ama, que Ele deu a vida. Eu não preciso da vida de Jesus. É muito pequena, 8 anos. Eu só precisava que meu avô vinha e ele ficava vendo e não fazia nada. É muito forte isso. A gente ensinar a criação. Enquanto a criança está sendo abusada e não tem para quem recorrer, as famílias não sabem o que fazer. Sim. Então, Deus chama o seu povo para essa causa. Isso. E Ele alerta. E o Espírito Santo, Ele
ele traz essa percepção mais aflorada para o que está acontecendo. Sim. É que muitas pessoas estão tão distraídas com as coisas do mundo e pouco alertas para o que o Espírito Santo está sinalizando, que as coisas acabam passando batido e quem sofre é a criança.